Quinto ano, tudo bem? Hoje eu estou trazendo para vocês a nossa revisão das nossas aulas no período aí do dia 11 até o dia 15, na sexta-feira. Em nossas aulas de língua portuguesa, nós revisamos sobre a locução adjetiva. Vocês lembram que a locução adjetiva ela é a expressão formada por uma ou mais de uma palavra que tem a função de um adjetivo, né, que vai caracterizar quem? O substantivo. E ele tem o objetivo de quê? De facilitar a compreensão, tornar mais sofisticado o discurso. E na maioria dos casos, a locução adjetiva ela é formada por uma preposição mais um substantivo. Então, olha alguns exemplos que eu vou dizer para vocês. Por exemplo, olha a locução adjetiva de criança, adjetivo infantil, locução adjetiva de mar, adjetivo marítimo. Durante essa semana também nós trabalhamos aí com a grafia das palavras com a letra J e com a letra G. Eu vou apresentar para vocês algumas regrinhas para a gente compreender como escrever corretamente as palavras usando a letra, quando que nós usamos a letra J e quando que nós usamos as palavras com a letra G. Escreve-se com G os substantivos terminados em agem, igem, ugem, garagem, origem, ferrugem, em exceção a palavra pagem. Também escrevemos com G as palavras terminadas em ágio, égio, ígio, ógio e úgio, e as palavras derivadas de outras que grafam com a letra G. Os seguintes vocábulos, olha os exemplos aí de alguns vocábulos aí. Algema, angico, apogeu, auge, estrangeiro, gengiva, gesto, gibi, gilete, ginete, gíria, giz, hegemonia, herege, megera, monge, rabugento, rabugice, sugestão, tangerina e tigela. Então, nós vimos algumas regrinhas aí para a escrita dessas palavras com a letra G. Agora, nós vamos conhecer algumas regrinhas de como se escrever as palavras com a letra J. Geralmente, escrevemos as palavras derivadas de outras terminadas em já. Todas as formas de conjugação dos verbos terminados em jar ou gear. Os vocábulos cognatos ou derivados de outras que têm J, tá? Esses vocábulos cognatos são que têm significados semelhantes. E as palavras de origem ameríndia ou africana. Essas palavras de origem ameríndia são as palavras de origem indígena americana. E nas seguintes palavras, aí tem alguns exemplos aí. Alforge, berinjela, cafajeste, cerejeira, jeca, jegue, Jeremias, Jericó, Jersey, jiu-jitsu, majestade, manjedoura, manjericão, ojeriza, pagagento, rijeza, sujeira, traje e varejista. Revisamos também em nossas aulas de matemática sobre os múltiplos e divisores, né? Vamos ver aqui, eu coloquei algumas regrinhas para a gente relembrar aí sobre os múltiplos e divisores. Nós podemos concluir que os múltiplos de um número inteiro são todos os números obtidos multiplicando esse número por outro número natural, por 0, por 1, por 3, por 4, por 5, por 6, infinitamente, né? E devemos lembrar que o zero ele é múltiplo de qualquer número e qualquer número é múltiplo de si próprio. Sobre os divisores, nós podemos dizer que os divisores de um número, que um número é divisor de outro número quando a divisão for exata. Vocês lembram? Eu sempre tenho fixado isso com vocês. Toda vez que uma divisão for exata, nós dizemos que este número é divisor do outro. Então, olha os exemplos aí. Os números 1, 2, 4, 5, 10 e 20 são divisores de 20, pois dividindo por 20, por qualquer um desses números, o resto é zero. Então, nós podemos também dizer que 20 é divisível por 1, por 2, por 4, por 5, por 10 e por 20.
Conclusão aí sobre divisores, né? O número 1, ele sempre vai ser divisor de qualquer número. Qualquer número é divisor de si próprio. E qualquer número tem pelo menos 2 divisores. Então, olha só, o próprio número e o número 1, tá? Quando nós dizemos que qualquer número tem pelo menos 2 divisores. Olha os exemplos aí, divisores aí. Do 7, ele vai ter o divisor 1 e ele próprio, o 7. O divisor do 11, o 1 e ele próprio, o 11. Nas aulas de matemática, nós também fizemos a revisão dos números primos e os números compostos. Vocês se lembram o que são os números primos e os números compostos? Os números primos só têm 2 divisores, que é o 1 e ele próprio. Enquanto que os números compostos, são os números naturais com mais de 2 divisores, tá? Então, olha aí uma atenção que eu coloquei para vocês aí. Olha os casos particulares de números primos. O número 2, ele é o único número par que é primo. E o número 1 não é primo e nem composto, pois ele possui apenas um divisor, tá bom? Então, vamos lembrando dessas regrinhas e com isso a gente vai conseguindo realizar as atividades, tá bom? Sem muitas dúvidas. Em nossas aulas durante a semana, nas aulas de história, nós vimos aí sobre a Constituição Política do Império do Brasil em 1824 e também sobre o retorno de Dom Pedro a Portugal. O que nós estudamos aí com esse império aí, né? Que foi a Constituição do Império do Brasil de 1824, do capítulo 1, que nós vimos sobre o poder moderador. O que era esse poder moderador? Ele era a chave de toda a organização política daquela época, né? Ele delegava ao imperador como chefe supremo da nação. E de acordo com isso, foi-se criado os artigos, né? Então, um dos artigos, ele dizia que o imperador, ele era inviolável, ou seja, ele não podia ser desrespeitado de forma alguma. Ele exercia o poder de nomear senadores, prorrogava ou adiava decisões da Câmara dos Deputados das Assembleias Geral. Ele tanto nomeava quanto demitia livremente os ministros dos estados, né? Só que diante desse poder moderador, houveram muitas insatisfações do povo naquela época, né? Começaram a surgir as crises econômicas, a miséria, a fome, e diante do caos e da pressão das pessoas sobre Dom Pedro, ele decidiu deixar o seu trono, né, e voltar para Portugal em 1831, onde o Brasil, né, após Dom Pedro I decidir voltar para Portugal, o Brasil passou a viver uma experiência republicana, onde o líder máximo dessa forma de governo, ele não era mais não determinava mais pelos descendentes da família real, e sim pela escolha direta e indireta de uma república presidencialista, onde as pessoas votavam e o presidente escolhido representava os cidadãos. Já em nossas aulas de ciências, nós fizemos aí um estudo, uma revisão das informações nutricionais dos alimentos, né? O que nós estudamos com isso? Nós vimos sobre a importância das informações nos rótulos dos alimentos, quanto se planeja uma alimentação saudável. Então, não é somente se preocupar com a escolha de um alimento saudável, mas também de conhecer sobre os rótulos, conhecer sobre as informações nutricionais que são apresentadas para a gente antes que nós adquirirmos esses produtos, né? Nós revisamos sobre os alimentos aditivos, que são aqueles alimentos que são os conservantes, os estabilizantes, os corantes, os acidulantes, os aromatizantes e os emulsificantes, que são o quê? Que ajudam na mistura
melhor daquele alimento. Nós compreendemos também sobre a informação nutricional, que ela é obrigatória na embalagem dos alimentos, que tem as informações sobre a quantidade de cada grupo de nutrientes que nós precisamos de conhecer antes de consumirmos. Em nossas aulas de geografia, nós fizemos uma revisão aí dos climas brasileiros, do litorâneo úmido, que é o quê? Possui grandes elevadas temperaturas e umidades e ficam mais presentes lá no Rio Grande do Norte e São Paulo. Vimos aí também sobre o tropical, o clima tropical semiárido, que ele é quente e seco, presente principalmente no interior do Nordeste brasileiro. O clima equatorial, que é um clima quente e úmido, com grandes volumes de chuva o ano todo. O clima tropical de altitude, ele possui invernos frios e verões chuvosos. É um clima comum, né, nas regiões com altitude elevada. Do clima tropical, nós vimos que é um clima quente com estações bem definidas. E o subtropical, né, por fim aí, o clima subtropical, que é um clima frio presente na região sul do nosso país. Turma, eu espero que tenha esclarecido mais dúvidas de vocês com as nossas revisões aí das aulas durante essa semana, tá bom? Deixo um recadinho aí no coração de vocês. Estudem com a firme certeza que tudo o que requer esforço e disciplina resulta em felicidade e grandes conquistas. Essas grandes conquistas é o que eu desejo de coração para cada um de vocês, tá bom? Beijo, beijo, beijo no coração de vocês. Até breve.